Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz sábado a todos os irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. A Andréia me convidou, né? A Andréia estava falando desse chá, mas ela não. Falei com ela que ela tem que dar a receita, né? Porque eu também tenho bastante dor de cabeça. Chá de gengibre, né? Ela ficou de me explicar como faz. Depois vamos ver se ela bota. Se ela explica no grupo da igreja como ela faz esse chá. Eu também, irmãos, nos últimos meses tenho passado por alguns problemas de saúde, e quando a Andréia, eu estava até evitando pregar aqui, nas minhas épocas, eu convidei outras pessoas para pregar. E quando a Andréia me convidou para estar aqui hoje, eu vi isso também como uma resposta de Deus, né? Que eu poderia voltar a fazer algumas coisas que eu estava evitando. E estou feliz de estar aqui com vocês. Estou feliz de ver alguns queridos amigos hoje, né? E estou feliz também de saber que você está me acompanhando, né? Um abraço a todos que estão em casa, não puderam vir hoje. E alguém que porventura não seja daqui da igreja, mas que esteja assistindo também, algum amigo meu, algum familiar, eu saúdo com a paz de Cristo. Queria convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Eu vou ler com vocês uma história que ela vai do verso 1 até o verso 20. Todos acharam? Amém? Posso ler? Vamos ler então. Antes de ler, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa afastar da nossa mente, do nosso coração, qualquer coisa que esteja nos preocupando nesse momento, para que possamos estar atentos à Tua mensagem para cada um de nós, Pai. Nos ajuda a compreender essa mensagem, Pai. Nos ajuda a tomar decisões para a vida eterna. São essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 5, verso 1 até o verso 20. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram.
Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Essa história nós já conhecemos, né? Já ouvimos falar muitas vezes, mas gostaríamos de meditar em algumas coisas, alguns detalhes, né, que tem nessa história. Em primeiro lugar, essa história, eu li em Marcos, né? Mas ela se repete em Mateus e se repete também em Lucas. E tem algumas diferenças. Por exemplo, em Mateus, diz lá que em vez de um endemoniado, eram dois. E aqui, você vê, na minha Bíblia, ela tem um título, né? E logo no primeiro verso também diz que era na terra dos Gerazenos, né? E lá em Mateus diz que é na terra dos Gadarenos. E eram cidades diferentes. Quando diz que aqui que ele, no final da passagem, diz que ele foi pregar em Decápolis, Decápolis é um nome que significa 10 cidades. Deca e polis, né? 10 cidades. E a terra dos Gerazenos era uma cidade. E a terra dos Gadarenos era uma outra cidade. As duas faziam parte dessas 10 cidades. Então você percebe que Mateus para Marcos aparece uma contradição. E eu gosto de falar, quando eu falo isso, eu estou falando até, de repente, para alguém que não tem muito costume de ler a Bíblia, né? Que a Bíblia, ela traz algumas contradições. Por exemplo, dizer, né, que em um diz que era 2 endemoniados, aqui já vai dizer que era um endemoniado. Essas coisas eu tenho para mim que elas mais confirmam que a Bíblia não foi mexida, que a Bíblia não foi alterada, não é? Porque muitas pessoas dizem aí fora, né, que a gente não pode acreditar na Bíblia, porque ela teria sido alterada depois que Jesus passou, que os católicos alteraram a Bíblia e tudo mais, que os primeiros cristãos. Mas se eles tivessem alterado, eles alterariam essas coisas, né? Essas pequenas diferenças, né? Na verdade, para mim e para você, não faz nenhuma diferença saber se era um ou se era 2 endemoniados. O que é importante é a parte mais, o que essa história quer nos ensinar, né? O princípio que está envolvido nessa passagem. Então, por isso eu tenho para mim mais ainda a certeza de que a Bíblia não foi alterada ao longo do tempo, né? A irmã White, eu vou passar aqui, ela conta para a gente que eram 2 endemoniados. Então, daqui para frente, deixa eu ver, isso. Daqui para frente eu vou falar que eram 2, tá? Mas você saiba que aqui em Marcos diz 1, mas isso não é tão importante, tá bom? Eu estava até lembrando, a última vez que eu preguei aqui, eu disse que tinha perdido isso aqui, né? Mas, acredita ou não, estava no meu bolso aqui. Mas, às vezes, a gente fica tão nervoso na hora de pregar, né? O Xandão ficou depois me zoando. Mas, vocês acham que é fácil, né? Vir aqui e pregar. Às vezes, a gente fica tão nervoso que a gente consegue perder um objeto dentro do nosso próprio bolso. Mas, vamos lá, irmãos. Deus, Ele nos ajuda, né? Ordenou com autoridade aos espíritos imundos que saíssem deles. Suas palavras penetraram no espírito entenebrecido dos desventurados. Percebiam fracamente estar ali alguém capaz de salvá-los dos demônios atormentadores. Caíram aos pés do Salvador para o adorar. Mas ao abrirem-se-lhes os lábios para suplicar-lhe a misericórdia, os demônios falaram por eles, gritando fortemente: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então, quando a gente lê na Bíblia, a gente vê uma pessoa que ele correu até Jesus, mas quando começou a falar,
eram os demônios que começaram a falar com Jesus. E aí a irmã White nos explica que era o desejo dele ser liberto, mas ele estava preso por esses demônios, né? E eu queria comparar, na verdade, o mundo com essa cidade, né, de Genezaré ou de Gadara, né? Pode ser uma ou pode ser outra, mas o mundo hoje é como se fosse essa cidade. As pessoas estão presas pelas circunstâncias desse mundo. E que quem está por trás dessas circunstâncias? O nosso inimigo. Da mesma forma que esse homem correu até Jesus, se fosse deixado, né, aquilo que Deus deixou na nossa mente, né, o desejo de conhecer aquele que é eterno, todos nós iríamos para Deus. Mas como nós herdamos uma natureza pecaminosa, e como esse mundo combina com essa natureza, ficamos presos, ficamos acorrentados. E de tal maneira que esses dois jovens endemoniados, eles são um símbolo do que hoje é o mundo, e do que hoje pode ser também a nossa vida. Porque queremos ir até Deus, principalmente nós que estamos aqui, né? Queremos ir até Deus, mas as coisas desse mundo nos atrapalham. E quando ele fala, ele não consegue falar, mas quem fala é o inimigo no lugar dele, né? E o inimigo, os demônios estavam preocupados, porque eles não queriam sair, não queriam libertar aquela pessoa. Enquanto isso, maravilhosa mudança se operara. Irmãos, vocês conseguem ler aqui? Então tá bom. Enquanto isso, maravilhosa mudança se operara nos possessos. Fizera-se-lhes luz no cérebro, brilharam-lhe os olhos de inteligência. A fisionomia, por tanto tempo mudada à semelhança de Satanás, tornara-se repentinamente branda, tranquila as ensanguentadas mãos, e louvaram alegremente a Deus por sua libertação. Hoje, pessoas endemoniadas precisam de contato com Deus. Amém? Hoje, pessoas endemoniadas precisam de contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Mas muitas vezes elas vão ter dificuldade de vir até Jesus. E o que vai ser necessário acontecer para que elas possam vir até Jesus? Nós vamos aprender daqui a pouquinho com esses jovens que foram libertos, né? Agora, esses homens achavam-se vestidos em perfeito juízo, sentados juntos de Jesus, ouvindo-lhe as palavras e glorificando o nome daquele que os curara. Mas o povo que testemunhou essa admirável cena não se regozijou. A perda dos porcos afigurava-se-lhes de maior importância que a libertação desses cativos de Satanás. Você veja que Jesus, ele agora, é como se Jesus estivesse fazendo um trabalho missionário em uma terra estranha, né? Decápolis era uma terra que não pertencia ao povo judeu. Então, quando Jesus passou do lago, né, para o outro lado, é como se ele estivesse num outro país. É como se ele estivesse fazendo um trabalho missionário, saindo fora das suas terras, que não era muito comum Jesus sair fora das suas terras, né? Mas toda vez que Jesus saía, ele alcançava alguém, né? E ali, quando ele chega, não era conhecido, não tinha, a fama dele não era conhecida, ninguém conhecia Jesus. E Satanás já começou a trabalhar para apagar o testemunho daqueles dois jovens que foram curados. Que milagre! Duas pessoas que viviam no cemitério, que gritavam, que brigavam, que eram perigosos, que todo mundo tinha medo, que se prendiam com correias, e eles quebravam as correias. A força era tão grande dos demônios que quebrava e bradavam e babavam e não tinham paz, né? Então era uma cena terrível. E aquele milagre foi feito, aquelas pessoas começaram a mudar o semblante delas,
elas agora estavam vestidas em perfeito juízo, falando calmamente, ali sentadas, prestando atenção nos ensinamentos de Jesus, mas Satanás começou já a trabalhar para apagar aquele testemunho. E Satanás fez com que mais ou menos 2.000 porcos pudessem, imagine só a cena, gente, 2.000 porcos ali começando a criar um rebuliço, e daqui a pouco eles se jogam do despenhadeiro e caem lá na água e começam a se afogar na água, 2.000 porcos se afogando. Deve ter sido uma cena terrível, o barulho que eles fizeram, né? E aquilo ali chamou a atenção daquelas pessoas que estavam cuidando dos porcos, de tal maneira que eles foram pela cidade e contando a história, né? E aí veio a cidade, uma parte da cidade veio correndo para saber o que tinha acontecido. E quando eles chegam, também tinha uma outra parte da cidade que estava ali prestando atenção em Jesus, né? E assim são as cidades hoje, né? Multidões para lá e para cá, correndo para lá e para cá, cada um buscando o seu interesse, né? Cada um buscando alguma coisa que possa trazer paz, que possa trazer libertação, né? Fora por misericórdia para com os donos desses animais, que Jesus permitira lhes sobreviesse o prejuízo. Achavam-se absorvidos em coisas terrestres e não se importavam com os grandes interesses da vida espiritual. Cristo desejava quebrar o encanto da indiferença egoísta, a fim de lhe poderem aceitar a graça. Então, Satanás, muitas vezes, ele trabalha para afastar as pessoas de Deus, mas Deus, às vezes, até mesmo usa as coisas ruins desse mundo para nos aproximar, para nos chamar a atenção para Ele, né? E nós estamos aprendendo na lição, né? Muitas vezes nós só vamos nos aproximar de Deus, nós vamos buscar mais a Deus quando tivermos perguntas para serem respondidas, sofrimentos que nós precisamos compreender o sofrimento, dar um propósito, um sentido para o porquê sofremos, porquê passamos por algumas coisas, e assim, nessa buscamos nos aproximar de Deus. E Jesus permitiu que aquele prejuízo acontecesse para mostrar para eles que tinha coisas maiores do que apenas as questões financeiras desse mundo, né? E quando eles chegam lá, eles chegam ali nervosos, chegam agitados, mas encontram aquele homem, e aqueles dois homens, ou um ou dois, e eles estão ali vestidinhos, bonitinhos, sentadinhos, educadamente, prestando atenção na pregação do mestre. Então eles se assustaram com aquela cena, porque lembraram de quem eram aquelas pessoas, e eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo, porque agora eles entenderam que aquele homem proporcionou a situação dos porcos, e também proporcionou a situação daqueles dois endemoniados. Mas o que acontece é que eles tiveram uma oportunidade, né? Num primeiro momento, do que fazer, o que eles iriam decidir com aquela situação que eles chegaram lá e se depararam, com aquele Jesus que estava lá diante deles. Mas eles suspeitaram que poderiam ter uma ruína econômica e decidiram livrar-se da sua presença. Então, no primeiro momento, Satanás conseguiu o que ele queria, que foi fazer com que a cidade se afastasse de Jesus. Então, aquelas pessoas pediram para Jesus se afastar, porque ficaram com medo, e ficaram também com medo da parte financeira. Então, Satanás, num primeiro momento, conseguiu uma vitória. E Jesus, como ele respeita, né, o nosso livre-arbítrio, ele se preparou para sair da cidade. Mas Jesus já sabe de tudo que vai acontecer, né? Ele já sabia o que ia acontecer no futuro. Mas muito diverso, todavia, foi o sentimento daqueles homens que foram restabelecidos, os endemoniados, desejavam a companhia de seu libertador. Quando Jesus ia para tomar o barco, mantiveram-se bem perto dele, ajoelharam-se-lhe aos pés e rogaram-lhe
rogaram que os deixasse estar sempre ao seu lado, para que sempre o pudessem ouvir. Mas Jesus lhes mandou que fossem para onde? Para a sua casa e contassem com grandes coisas o Senhor fizera por eles. Eu penso que deve ter sido um sacrifício, né? Que Jesus fez com que essas duas pessoas passassem. Eu penso que eles também se apaixonaram por Jesus, né? Que ao conhecer a Jesus, ao ter uma mudança tão grande e ao ouvir ali as poucas horas que eles ouviram Jesus e entenderam quem ele era, eles se apaixonaram por Jesus. E agora Jesus pediu para eles um grande sacrifício, que ele não fosse ficar andando com Cristo, mas que eles ficassem ali na cidade deles, não é? E que eles pudessem contar para as pessoas que eles conheciam. Quando eu dei o título, eu coloquei o título para a mídia, eu errei, porque eu botei assim, um testemunho pode transformar uma cidade. Mas a gente leu aqui que eles foram em Decápolis, quer dizer, eles pregaram em 10 cidades. Então, toda a terra que era deles, né, a terra próxima, que tinha a ver ali com a cultura deles, eles foram e falaram do que tinha acontecido com eles. Eles falaram da Bíblia, falaram de teologia, falaram de Daniel, Apocalipse? Não. Eles simplesmente contaram o que havia acontecido na vida deles. O pouco que eles tiveram conhecimento sobre Jesus, eles falaram para aquelas pessoas. Não somente agora, deixa eu perguntar uma coisa agora para vocês. Quantos queriam que Jesus voltasse hoje? Levante sua mão, quantos queriam? Estou vendo que a maioria queria que Jesus voltasse hoje, né? Então, será que os que não levantaram a mão não queriam ainda? Mas ele nos envia aos nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, para nós contarmos a nossa história, para que ele possa voltar. Amém? Não somente à sua casa e aos vizinhos falaram acerca de Jesus, mas foram através de Decápolis, declarando por toda parte seu poder de salvar e descrevendo como os libertara dos demônios. Assim, fazendo, era maior a bênção que recebiam do que se para seu próprio benefício apenas houvessem permanecido em sua presença. É em trabalhar para difundir as boas novas de salvação que somos levados para onde? Para perto do Salvador. Então, para a vida deles, para a salvação deles, foi melhor ter andado por essa cidade falando de Jesus do que andar ali próximo de Jesus, né? E muitas pessoas hoje em dia ficam desanimadas espiritualmente quando não se ocupam de falar para outras pessoas o que Deus fez na sua vida, o que ela tem aprendido através desse Jesus maravilhoso, através da igreja, através da Bíblia, né? Jesus não deixou que esses endemoniados ficassem ali agarrados, andando com ele. Nós sabemos que para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, ou amar ao próximo como Jesus nos amou, não é? Mas às vezes nós temos muita facilidade de querer amar a Deus sobre todas as coisas, mas temos dificuldade de amar ao próximo como nós mesmos, ou como Jesus nos amou. Nós estamos vivendo numa época, ou que as pessoas se amam demais, ou que as pessoas se amam de menos, né? Estamos na época do ego. Ou o meu ego está lá em cima, ou o meu ego está lá embaixo. Então, por isso Jesus também falou assim, ó, vocês devem amar ao próximo como eu vos amei. E aí não resta dúvida. Nós devemos nos preocupar com o próximo.
Então, quando nós nos preocupamos e amamos o próximo de verdade, não só de palavras, mas de prática, nós vamos nos interessar e falar para o nosso próximo aquilo que nós estamos vivendo com o nosso Cristo, né? Quando fazemos isso, com certeza, vidas serão transformadas, amém? Opa. É um ciclo que, na cidade de Genezaré, né, quando eu comparei essa cidade com hoje o mundo, né, acontece um ciclo. As pessoas, quando nós dizemos que é endemoniado, eu gostaria que você entendesse que endemoniado não necessariamente é só aquela pessoa que, como aqueles jovens, estavam naquela situação. Mas se uma pessoa hoje, ela anda imersa nas ideologias que o inimigo de Deus coloca no mundo, ela muitas vezes vai ter N preconceitos e não vai ter o desejo de conhecer a Deus. Certo? Vocês concordam comigo? Então eu poderia dizer que hoje o mundo se encontra influenciado por Satanás. Então eu queria comparar o mundo influenciado por Satanás com uma pessoa endemoniada, como eram aqueles jovens. Então, quando um endemoniado quebra as correntes, vai até Jesus. Então, Jesus liberta do reino de Satanás. E ao Jesus libertar do reino de Satanás, essa pessoa vai lá e testemunha para outra pessoa. E a semente é lançada nos corações. Então, o povo de Genezaré acorrentado, sem saber que está acorrentado, o que acontece? Quando essa pessoa vai testemunhar, vai contar que Jesus libertou ela, que ela estava doente, Jesus tirou ela lá do cemitério, da situação, o que acontece? Outra pessoa endemoniada vai quebrar as correntes e vai até Jesus, e isso é um ciclo. E é assim que Deus fez para que o evangelho passasse de 12 pessoas para 200, para 2.000, para 3.000, 4.000, e assim se espalhou na Judéia, em Jerusalém, ali próximo, até os confins da terra. Esse é o único método de evangelismo que Deus tem. É você e eu falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, na sua, para os seus parentes, seus amigos, para as pessoas que trabalham com você, que estudam com você. Só existe esse método. A gente usa outras ferramentas, estratégias, mas o método que funciona é esse. A gente pode usar o WhatsApp, a gente pode usar o YouTube, a gente pode dar um livro de presente, mas o que é mais eficiente, né? O que é mais eficiente é uma pessoa falar do seu testemunho. Quando uma pessoa liga lá na Novo Tempo, o que ela vai encontrar lá? Pode até encontrar alguém pregando, mas em algum momento alguém vai falar, até o próprio pregador vai falar, olha, eu era assim, eu era assado, Deus me alcançou nesse momento da minha vida, me transformou e agora eu estou aqui. Venha você também. Porque esse é o método que Deus usa para alcançar pessoas. Amém? E o que aconteceu? Embora o povo de Gergesa não houvesse recebido a Jesus, ele não os abandonou às trevas que tinham preferido. Jesus não podia entrar na cidade, porque as pessoas não deixaram. Mas o que Jesus fez? Deixou aquelas duas pessoas. Da mesma forma, hoje, Jesus não poderia entrar em vários lugares, pelos preconceitos, pelas armadilhas, pelas ideologias que o inimigo coloca. Mas Deus deixa quem para entrar nesses lugares? A você e a mim. A você e a mim. E, da mesma forma, o que aconteceu naquela cidade? Ocasionando a destruição dos porcos, era desígnio de Satanás desviar o povo do Salvador. Embora o próprio Salvador partisse, permaneceram os homens curados, como testemunha de seu poder. Os que haviam sido instrumentos do príncipe das trevas, tornaram-se côndutos de luz, mensageiros do Filho de Deus. Os homens maravilharam-se ao ouvir as assombrosas novas. Abriu-se naquela região
uma porta ao Evangelho. E o que aconteceu quando Jesus voltou a Decápolis? Haviam pessoas ali querendo conhecer mais de teologia? Saber as doutrinas da Bíblia? Não. Jesus havia curado aquelas pessoas, aquelas 2 pessoas. Multidões agora procuraram Jesus, porque para elas Jesus iria curar elas. E através daquele momento, Jesus pôde alcançar toda aquela cidade. Através do testemunho daqueles 2 homens, né? Eles alcançaram não só os habitantes de uma cidade, mas milhares da região circunvizinha. Agora eu preciso dizer para você, sempre que homens rejeitam o convite do Salvador, qual convite que é do Salvador? Estão se entregando a Satanás, em todos os estados da vida, no lar, nos negócios e mesmo aonde? Há multidões fazendo assim hoje em dia. E o que acontece aqui embaixo? Quando uma pessoa não testemunha, ela vai esfriar na fé. E antes ela era uma pessoa que tinha sido quebrado as correntes dela, né? Novamente, eu quero comparar o mundo a essa situação da passagem que nós estamos lendo. E eu quero dizer que no mundo todos estão acorrentados. Entenderam isso, irmãos? E é do desejo de Satanás acorrentar até mesmo nós que estamos aqui. E quando eu e você não aceitamos o convite de Cristo para falar do que aconteceu na nossa vida para outras pessoas, podemos esfriar na fé. E quando nós esfriamos na fé, alguém lá fora que está acorrentado não vai ficar sabendo de Cristo, que Cristo pode desacorrentar. E o que isso vai acontecer? O que isso vai levar a acontecer? Não só as pessoas da cidade vão continuar acorrentadas, mas nós também seremos acorrentados. Nós podemos voltar a ser acorrentados. Já repararam que quando a gente ouve do Evangelho pela primeira vez, a gente fica querendo contar para todo mundo, a gente fica animado, a gente tem aquele amor, fica apaixonado por Jesus. Mas se a gente não exerce isso, se a gente deixa isso para lá, se a gente vai deixando as coisas desse mundo, né, se colocarem na nossa vida, a gente esfria. E esse primeiro amor pode passar. De tal maneira que existem muitas pessoas que são religiosas. Elas frequentam a igreja num dia da semana. Mas a gente não pode dizer que a gente não é discípulo de Cristo se a gente não vive a vida que Jesus disse para a gente viver. Tá. Pelos seus frutos conhecereis, né? Qual tem sido os seus frutos? Você tem falado para seus amigos, familiares, pessoas do seu trabalho, da sua escola, contado sobre Deus para essas pessoas? Qual tem sido os seus frutos? Felicidade, alegria, paz, testemunho de vida que produz bons frutos. Quais têm sido os seus frutos? Sempre quando eu falo disso, eu lembro, tem uma passagem da Bíblia, eu já estou terminando, tá, irmãos? Tem uma passagem da Bíblia que chama muito a minha atenção. E eu acho que ela fala muito para nós que estamos aqui sentados na igreja hoje. E se você que está me acompanhando também for de uma igreja, ela se encontra em Mateus 13. Mateus 13 é a
parábola do semeador. A partir do verso 18, explica como Jesus explica essa parábola. Ele diz assim, atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E agora a parte principal que eu queria destacar para os irmãos. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Nós corremos o risco de que os cuidados desse mundo, né, a fascinação também desse mundo, né, possam sufocar a palavra na nossa vida. Muitas vezes até mesmo coisas boas, coisas justas, necessidades, né, que você tem de cuidar da sua família, ou trabalhar, ou estudar, buscar a sua carreira. N situações que acontecem na minha vida e na sua, podem sufocar a sua fé e a minha, de tal maneira que os frutos da sua vida estejam faltando, né? Por isso, eu gostaria, teve uma situação que aconteceu nos últimos dias, que falou muito ao meu coração, me fez pensar, me fez meditar, sobre sacrifício. Quando esses dois endemoniados queriam estar com Jesus, Jesus disse o que para eles? Que vocês possam ir lá e contar para os seus, né? Aquilo para eles foi um sacrifício, né? E eu estava, o Antônio, ele falou, né? Cadê o Antônio? O Antônio está aí? Está na recepção, né? O Antônio falou e deu aquele livro, né? Um livro maravilhoso, o pastor Josanã, que pastor, né? Que homem abençoado. E o Antônio, a nossa igreja é tão boa, tão maravilhosa, que deu esse livro para cada família, né? Esse pastor escreve muito bem, e as palavras dele tocam o nosso coração, né? Só que eu lembrei, e o livro do ano passado? O livro do ano passado, ele era para ler também em 22 dias, né? Foi isso que foi proposto. Cada dia ler um capítulo. Também para chegar na data especial, que a gente estaria preparado espiritualmente. Aí eu lembrei, nossa, eu ganhei esse livro, Pastor Josanã é maravilhoso, mas eu não terminei de ler o livro do ano passado. E aí eu falei, nossa, agora eu tenho que correr para terminar de ler esse livro. Só que eu não parei de ler o livro, não é porque eu não gostei de ler o livro, e nem porque eu não gosto de ler. Eu amo ler, mas às vezes os cuidados da vida, as necessidades, as dificuldades, os trabalhos, acabam tirando a gente, né? E aí eu sou assim, começo a ler um livro, aí vou ler outro livro, aí já aparece a vontade de ler outro livro, aí eu preciso estudar para algum caso, aí já vou pegar outro livro, e assim vai. E o livro de Deus ficou parado lá, esperando uma oportunidade. Até comecei a ler outros livros de Deus, e esse livro ficou parado, mesmo gostando muito do livro, estava gostando muito, né? Eu terminei de ler ontem, mas Deus já sabia que eu iria pregar hoje, então Ele me fez meditar numa passagem, uma história que se conta aqui, né? Aqui é contado sobre sacrifício. É contada uma história assim. Estava um navio prestes a sair do porto, e estava um homem muito emocionado vendo aquele navio, né? E aquele homem emocionado vendo o navio prestes a sair. Chegou um outro rapaz que conhecia aquele homem e perguntou: por que você está tão emocionado ao ver esse navio que está para sair? Aí aquele homem explicou: é porque eu vendi uma parte da minha fortuna
para comprar um equipamento que esse navio está levando e vai usar lá na China. E esse equipamento vai beneficiar muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas. Eu estou emocionado que eu vendi uma parte da minha fortuna para dedicar essa parte para Jesus. Aí ele também viu o colega dele do lado, olha, e por que você também está aqui prestando atenção no navio que vai sair? Ah, não, é porque eu também tenho uma história parecida com a sua. Lá está a minha única filha, e ela decidiu vai ser missionária na China. E ela não vai mais voltar. Ela vai, mas não tem mais data de volta. E a minha filha está naquele navio. A pessoa, o milionário, né? Ele parou, olhou e ele viu, realmente, você está fazendo um sacrifício maior. Eu estou dando uma parte do meu dinheiro, né? Mas essa parte, embora seja um valor muito grande, não vai me fazer falta. E você está dando a sua única filha. E aí aquilo me fez pensar, né? Logo na outra página, eu me deparei com a seguinte frase. E eu queria, no meu apelo dessa manhã para você, fazer com que você meditasse nessa frase. Será que em algum momento da minha vida já fiz um verdadeiro sacrifício pela causa de Deus? Quando eu li essa frase, me chamou a atenção. E eu procurei lembrar. Será que eu já fiz um verdadeiro sacrifício pela causa de Deus? E fiquei pensando, fiquei tentando lembrar. Esse ano eu faço 20 anos de batismo. E já tive muitos cargos. Já trabalhei praticamente esses 20 anos todos, né? Com cargo na igreja. A maioria deles com cargo de liderança. Não consegui lembrar de um verdadeiro sacrifício que eu tivesse feito pela causa de Deus. Os jovens, eles dedicam as férias, né? Eu nem mesmo isso eu nunca fiz. Porque sempre que participei, né, da missão, não era nas minhas férias. E fiquei pensando. Talvez agora eu esteja fazendo um sacrifício, mas ainda assim achei muito pouco. E eu queria deixar isso para você hoje. Será que você já fez algum sacrifício pela causa de Cristo? Para aqueles dois jovens, o sacrifício foi não ficar tão agarrado a Cristo, né? Mas contar. Era só contar para a família e os amigos, né? Eles se empolgaram, né? Eles viram que era tão legal que eles contaram para a cidade também. Mas que você possa pensar nisso. Esse é o meu apelo para você, que você possa responder essa pergunta. Que nós possamos preparar o solo da nossa vida para dar bons frutos. Porque existem na parábola, só existem 4 tipos de solo, mas só um desses solos é o dos salvos. Quais são os frutos da sua vida? Você tem falado para outras pessoas daquilo que Jesus fez na sua vida? Carlos irá cantar. Enquanto ele canta, o meu apelo para você é que você responda essas 2 perguntas. Né? Quais têm sido os frutos da sua vida com Cristo? E qual tem sido o sacrifício que você tem feito pela causa do Mestre? Depois do Carlos, você vai assistir aqui um vídeo também que eu coloquei. Eu botei um vídeo fofinho para te motivar a falar para as pessoas de Jesus. Depois nós iremos fazer a última oração. Quando Ele me usa pra curar alguém, quando Ele me unge pra pregar libertação, quando socorri ou estendi a mão, isso não fala de quem eu sou, mas o que Ele é em mim. A honra é dele, a glória também. Ele não transfere, não divide com ninguém. Minha porção é ser
apenas um instrumento teu, Senhor. Então usa-me, flui através de mim. Sou como um flecha em tuas mãos, onde me mandares vou. Então usa-me, flui através de mim. Em todo tempo e lugar vou viver pra te servir e honrar. É dele, a glória também. Ele não transfere, não divide com ninguém. Minha porção é ser apenas um instrumento teu, Senhor. Então através de mim, sou como flecha em tuas mãos, onde me mandares vou. Então usa-me, flui através de mim. Em todo tempo e lugar vou viver pra te servir e honrar. Então usa-me, flui através de mim. Sou como flecha em tuas mãos, onde me mandares vou. Então usa-me, flui através de mim. Em todo tempo e lugar vou viver pra te servir e honrar, e honrar. Amém. João, na Ilha Grande, região paradisíaca do Rio de Janeiro. Caído na areia e cheio de petróleo, João o levou para sua casa, deu banho, o alimentou com peixes e o soltou no mar. Porém, curiosamente, no dia seguinte, Dindim voltou para sua casa. Dindim! Bom dia, Dindim! Você é meus queridos, Dindim. Eu tenho um amor muito grande por ele, igual como que eu tenho com a criança. Do mesmo jeito ele tem comigo. Ele me chama meu nome direitinho, João. Ele nunca viu um bicho tão inteligente ter um entendimento daquele jeito, não. Ele chegou em março, aí passou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ficou quase uns 11 meses comigo aí. Quando ele trocou de pelo tudinho, na véspera do carnaval, ele já estava bonitão, ele foi embora. Mas daí todo mundo dizia, ai não, mas ele não volta mais não, não volta. Eu digo, bom, não sei, não posso dizer de sim nem de não. No dia que completou 4 meses certinho, ele chegou aqui na praia, estava em pé bem ali. Quando ele me viu lá no portão, ele já veio com aquela alegria. Isso tem acontecido repetidamente todos os anos desde 2011. João não sabe exatamente até onde Dindim nada, provavelmente até a Argentina,
onde ele se reproduz e depois volta. Isso significa que ele viaja mais de 8.000 quilômetros. João já considera que Dindim é como se fosse seu filho que ele nunca teve. Afinal, ele é a única pessoa que Dindim deixa tocá-lo. Os pinguins são conhecidos por serem os animais mais fiéis de toda a natureza, e essa história é a prova viva disso. Talvez Dindim enxergue João como se fosse seu pai ou alguém de sua própria família. O fato é que há mais de 10 anos, todos os anos, ele passa mais de 6 meses ao lado de João. E mesmo que João o coloque no mar, ele acaba voltando. Eu tinha vontade de, se eu pudesse, eu ia visitar lá esse lugar dos pinguins lá. Aí eu queria ver se eles ficavam no meio dos pinguins lá, e eu chegasse e chamasse Dindim! Ele vinha direto, se ele escutar a minha fala, ele vem. Gostaram? Gostaram do Dindim? Bonito. Me chamou a atenção esse vídeo quando apareceu, né? Gente, o nosso propósito nesse mundo aqui é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, como a nós mesmos ou como Jesus nos amou. Nós temos muita facilidade de buscar amar a Deus, né? Mas a Bíblia diz, se você diz que ama a Deus, que você não vê, como é que você pode não amar o próximo? E nós muitas vezes não queremos nos comprometer com as pessoas. E esse é o grande motivo pelo qual a gente às vezes não participa das coisas missionárias. Esse muitas vezes é o motivo pelo qual eu não vou falar de Jesus para outra pessoa, porque nós sabemos, né, que se a pessoa se interessar, eu vou ter que me comprometer com ela. Vocês viram a amizade que aconteceu? Veja que João, né? João, ele só se preocupou, ele viu o pinguim estava cheio de areia e cheio de petróleo. E qual foi a reação dele? Ajudar. Esse era o método de Cristo. Ele ajudava as pessoas porque ele amava as pessoas. Ele se importava com as pessoas. E de tal maneira, se você se importar com as pessoas e for uma pessoa que gostar de fazer amizades, vai ser natural você falar de Deus para essas pessoas. Mas muitas vezes nós não queremos falar, porque sabemos que se a gente falar e a pessoa se interessar, a gente vai ter que ter o compromisso de dar um estudo para aquela pessoa, de se comprometer com aquela pessoa, porque você fica amigo da pessoa. A pessoa vai ter você como uma referência. E às vezes a gente foge disso. Aí a gente inventa várias desculpas, né? Eu não sei dar estudo, eu não levo jeito para isso, não faz parte da minha personalidade, e assim vai. Mas não é difícil dar um estudo, não é difícil falar para a pessoa de como Deus é bom para você. Na verdade, o estudo ele mesmo se explica, porque ele tem a pergunta e ele já tem os versos onde tem a resposta. Até mesmo se você que está me assistindo, né, nunca viu um estudo como esse, peça para alguém que você conheça, né? Se você for um amigo meu do trabalho, um parente, fale comigo que eu posso te dar também. Eu falo isso porque eu descobri que quando eu coloco... Eu tenho dificuldade também de conversar com as pessoas, assim, espontaneamente, de falar. Também preciso aprender. Mas eu descobri também que quando eu boto as minhas pregações nas minhas redes sociais, pessoas assistem, até pessoas que não são de igreja. E agora eu decidi que vou fazer isso sempre, né? Mas eu também preciso aprender a puxar o assunto. Porque eu também sei puxar assunto com as pessoas. Sei falar de futebol, sei o que cada pessoa se interessa, começa a fazer amizade com a pessoa, mas tenho que aprender, né, irmã Sheila? Tenho que aprender a desaguar, né, irmã Sheila? Aprender a falar do que Deus tem feito na minha vida. Né? Se você
Se você tem desejo, mas nunca teve a oportunidade, não é difícil. Você pode, se você está começando, você pode chamar uma outra pessoa que já tem mais experiência que você. E o maior segredo é você orar pelaquela pessoa e fazer amizade com aquela pessoa. Né? Muitas vezes as pessoas não se decidem, é porque elas não fazem amizade com o professor, né? E porque não estão orando por ela, porque o inimigo vai tentar fazer o quê? Não deixar que aquela pessoa venha. Mas se nós simplesmente contássemos para as pessoas aquilo que Deus faz na nossa vida, com certeza daríamos muitos frutos. Eu queria convidar você a ir para casa hoje pensando, quais têm sido os frutos da sua vida com Cristo? E se você já fez algum sacrifício na sua vida por Jesus? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa mais uma vez. Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a cumprir a nossa missão nesse mundo, Pai. Que não apenas é amar a Ti, mas também amar o nosso próximo. Pai. Que nós possamos, como esse senhor na praia, viu um animal ali necessitando de ajuda, nós possamos estender a nossa mão para ajudar todas as pessoas que precisarem de nós, Pai. E que não venhamos a esconder dessas pessoas, né, o motivo pelo qual, né, nós somos felizes e temos tido esperança nesse mundo, Pai. Perdoe as vezes que nós falhamos, Pai, em fazer isso, mas que o Senhor possa nos usar, através do Teu Espírito Santo, para cumprir essa missão. São essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.